Meus queridos amigos, muito bem-vindos novamente ao nosso curso básico de Apometria Online. Nós chegamos no 4º módulo, um módulo tão fundamental e importante, e a partir de agora nós falaremos a respeito das leis e técnicas da apometria. Antes de mais nada, eu peço ao alto que Jesus os abençoe incessantemente, que Maria acolha os vossos corações, que os seus protetores espirituais estejam em conexão direta a vocês e que vocês estejam com o pensamento aberto e também conectados a esses mentores, aos orientadores dos seus caminhos evolutivos. Nesse momento tão importante de transição planetária, falamos tanto a respeito disso ao longo do nosso curso, que nesse momento de varredura das energias que não mais nos atendem, que não se coadunam conosco, esse momento de transformação íntima e planetária, que nós possamos fazer a nossa parte. Cada vez mais nós ouvimos falar a respeito da realidade, que é consequência, é fruto dos nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos nós conseguimos mudar a nossa realidade. Ela é a consequência daquilo que nós emanamos psiquicamente e mentalmente. Portanto, não cabe mais nós acreditarmos que precisamos aguardar do entorno, ou seja, do social, ou só dos amigos protetores espirituais, a nossa melhora íntima. Não, isso não cabe mais. Mais do que nunca, a gente se conscientiza de que a gente é agente, nós somos agentes da nossa melhora evolutiva. Pela primeira vez na história da humanidade, duas linhas paralelas se cruzam. A linha do crescimento e a linha do despertar. Se você parar para perceber um pouquinho, a gente só pensava em geral em uma linha: vamos crescer, vamos aprender, vamos aumentar o nosso repertório. Mas e o despertar? Tenho certeza que muitas coisas já não te cabem mais. Você tem feito um esforço profundo para se entender, para entender a sociedade e o planeta, tentando montar esse quebra-cabeça, juntar as peças, para que isso te dê um alívio e você consiga de fato resolver os seus problemas. A gente vai falar muito sobre trabalho assistencial através da apometria, mas mais do que nunca a gente vai falar sobre o nosso papel na nossa cura íntima. E é isso que vale. Porque quem se cura intimamente, quem se equilibra, se alinha com o seu propósito divino, com o seu eu superior, certamente não precisa buscar, pelo menos não com tanto desespero, em tanta agonia, um trabalho assistencial, um atendimento. E quando a gente está doente, quando a gente tem problemas emocionais, psíquicos, quando a gente tem questões que a gente não consegue resolver e quando a gente procura um trabalho assistencial, só a gente sabe da nossa dor. O nosso irmão ao lado não imagina a nossa dor como a gente não imagina a dor do outro. Quando a gente está em desespero, quando a água sobe no pescoço e na cabeça e tudo se apaga, a gente precisa do auxílio externo. E graças a Deus, a gente sempre foi muito bem amparado pela espiritualidade, por tantos outros espíritos desencarnados e encarnados, nós aqui nos descobrindo com outros seres humanos para nos auxiliarmos. Então a gente sabe da luta para recorrer a essa melhora íntima. E quanto mais a gente se melhora, meus amigos, quanto mais a gente reflete sobre as nossas questões, mais a gente fica independente, inclusive, de qualquer muleta que nos auxilie a caminhar. Então, no trabalho da apometria, a gente tem a oportunidade de aprender diretamente também com a espiritualidade e ter esse olhar para nós, o do despertar, não só o de crescer, mas entender
os mecanismos dos acontecimentos em nós, entender os mecanismos. Eu peço desculpas, eu estou muito gripada, então se eu tossir um pouquinho, me perdoe, mas entender os mecanismos da vida, dessa escala ascensional, para que a gente se melhore. A apometria nada mais é do que uma ferramenta de auxílio ao próximo, que foi trazida pela espiritualidade e que tem a cobertura dos maiorais espirituais nos trabalhos assistencialistas. Sem a permissão de Deus, nada se faz num trabalho de apometria. Sem a programação do atendimento da noite, nós nada fazemos. Sem o merecimento, o mérito do assistido, para que ele consiga buscar e ter aquilo que ele precisa, nada acontece. Não somos nós, trabalhadores, que determinamos a eficácia, a abrangência do trabalho. Tudo é extremamente controlado para que, inclusive, a gente não atropele o entendimento do assistido em relação ao seu próprio problema. A gente sabe que muita verdade de uma vez só pode enlouquecer alguém. Eu, por exemplo, me vejo sempre nessa situação. Nós temos um nível de consciência e vamos aumentando esse nível ao longo do caminho. Quando eu olho para trás, eu falo, puxa, eu não enxergava aquilo, mas eu não tinha condições de enxergar tanta verdade que hoje eu enxergo, porque eu ia enlouquecer. Há coisas que são muito pesadas, inclusive para a pessoa entender naquele momento de vida. A própria espiritualidade sabe disso e conduz os atendimentos de acordo com que o assistido, o nosso irmão, consegue entender, digerir e aceitar. Meus amigos, a nossa aula de hoje do módulo 4 vai abordar 2 temas que são as leis da apometria. Neste módulo nós abordaremos da 1ª à 7ª lei, são 13 leis, nós pararemos na 7ª, e também as técnicas de tratamento. Algo muito interessante, eu vou sempre repetir isso ao longo do caminho, as leis de apometria, em conjunto com as técnicas, elas acontecem de modo simultâneo num trabalho apométrico. E elas não acontecem na sequência. Por exemplo, a 1ª lei da apometria é aplicada, que é a lei do desdobramento, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas a 2ª, 3ª, 4ª leis não seguem uma ordem de atendimento, elas não guiam o nosso atendimento, por exemplo. Nós nunca paramos e falamos, nós vamos aplicar agora a 1ª lei. Nós damos o comando para o grupo para aplicar agora, neste caso, a 2ª lei. Tudo é muito rápido, tudo é muito simultâneo. Daí a necessidade de estudarmos, de conhecermos a fundo todas as leis. São leis simples. O que irá determinar a eficácia e eficiência dessas leis, acima de tudo, é a lei do amor. Então, seguindo um pouquinho mais, meus amigos, a respeito das leis da apometria, reforcemos pensamento e vontade. Absolutamente tudo é projetado, é moldado pelos nossos pensamentos e pela nossa vontade. Aqui há 2 frases de Allan Kardec, da Revista Espírita, uma de 1864 e outra de 1865, e Allan Kardec nos diz: existindo no homem a vontade, em diferentes graus de desenvolvimento, em todas as épocas, sempre serviu para curar quanto para aliviar. Nós ainda não nos demos conta do potencial do nosso pensamento.
Sim, porque, de novo, somos deuses. Somos essa força divina capaz de criar a nossa realidade. E se utilizarmos esta força atômica universal para o bem, para nos melhorarmos, para melhorarmos o nosso entorno, para criarmos formas, porque é isso que nós criamos com os nossos pensamentos, e direcionando-os através da vontade, nós podemos novamente mudar a nossa realidade e auxiliar com isso o próximo, direcionando basicamente amor, que é o que nos interessa aqui neste trabalho. Na outra frase, o pensamento que provoca uma emissão fluídica pode operar certas transformações moleculares e atômicas, como se vêem produzidas sob a influência da eletricidade, da luz e do calor. A gente já consegue ter uma dimensão da potência, da força dos nossos pensamentos e do que podemos realizar com eles. Na apometria, tudo se faz a partir do nosso comando de pensamento, do direcionamento da nossa vontade. Nós criamos uma realidade, nós direcionamos energia, nós auxiliamos diretamente os coordenadores espirituais e nós conseguimos, com esta força atômica de presença de pensamento, individual e coletiva, auxiliar extremamente no tratamento dos nossos irmãos e de nós mesmos. Nada se faz em nenhum trabalho de caridade sem amor. É redundante a gente falar isso, o cansativo, porque parece algo raso e distante de nós. Vamos trazer esse amor para perto. Vamos trazer para a gente, para que a gente possa explodir o nosso chakra cardíaco, elevar a nossa frequência vibratória e transmitir para o mundo o amor, que é a nossa fonte de encontro com o universo, com o Pai, com Jesus, com tantos amigos. Nos diz Joana de Ângeles, através de um livro que eu gosto muito, que se chama Amor, Imbatível Amor, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Eu vou ler um pedacinho da frase e depois ela vai estar aí pra gente refletir mais a respeito. E ela diz que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica. Se enriquece à medida que se reparte. Mais se agiganta na razão que mais se doa. E fixa-se com mais poder quanto mais se irradia. Sem que a gente tenha amor nos nossos corações, a gente não faz um trabalho assistencial, espiritualista, anímico, mediúnico da melhor maneira, muito pelo contrário. Sem aplicarmos o amor nas nossas leis da apometria, perante o nosso grupo, os grupos de trabalhadores, se não externarmos genuinamente, puramente o amor, pelo contrário, nós seremos alvos diretos de assédios do astral inferior, de espíritos inferiores, de obsessores que querem derrubar um grupo de trabalho. Isso feito rapidamente. A falta de amor, a superficialidade podem gerar um rombo em qualquer trabalho, numa portinha que é uma brechinha deste tamanho. Então, nada vale aplicar no nosso trabalho sem que haja amor nos nossos corações, que isso fique muito claro para a gente. Como é que as 13 leis da apometria foram desenvolvidas pelo Dr. José Lacerda? Ele, como um excelente pesquisador, estudioso do espiritismo, da codificação espírita ou do Consolador, da Umbanda, da teosofia, das filosofias orientais, juntando tudo, não numa panaceia, mas pesquisando, estudando física,
ele seguiu um método que a física chama, que os cientistas, os pesquisadores chamam, de método indutivo. Quando ele criou o seu grupo na Casa do Jardim, no Hospital Espírita de Porto Alegre, ele foi observando ao longo dos anos como o trabalho acontecia e criando as leis, através do método indutivo, que ele toma como ponto de partida o conjunto de fatos particulares para, ao longo do tempo, chegar às leis ou princípios. Isso quer dizer que ele pega o pequenininho e leva para o todo, percebendo as repetições e a abrangência dos acontecimentos. Ele não pega um fato já pronto e vai esmiuçando até chegar numa possível fonte. Ele sai da fonte e analisa as consequências dessa fonte, desses acontecimentos. Então, na verdade, ele observa os fenômenos que se repetem, avalia a duração, a intensidade, a constância, as variações, analisa as hipóteses, raciocina, explicações dadas às possíveis causas dos fenômenos, em análise sequencial, diária, e a partir daí ele vai formando teorias, confirmando todas essas hipóteses através das experiências, para chegar à formação das leis, especificamente das 13 leis da apometria. Por que eu estou abordando isso? Porque quando a gente pega algo pronto, em geral a gente não consegue ou não para pensar como que um pesquisador chegou a alguma lei, aqui no caso. Foram mais de 20 anos de pesquisas, de observação de fenômenos, de levantamento de hipóteses. Foram 20 anos, certamente, errando, trabalhando, junto com a assistência dos amigos espirituais, talvez errando assistindo as pessoas, exatamente como acontece, por exemplo, num hospital com os médicos, com quem está se formando, está descobrindo um caminho para a cura de uma doença, para se fazer um experimento, para se criar um remédio. Obviamente, meus amigos, que a margem de erros é grande, e aí a batalha avaliando, refletindo, colocando as coisas no lugar, é para a formação das leis no nosso caso, ou para tentar se chegar à cura de uma doença, mas através desse raciocínio. Então nada foi proposto do nada, aleatoriamente. Houve um trabalho extremamente profundo, orientado pelo plano astral superior, pelos espíritos de luz, para que o Dr. José Lacerda, junto com os trabalhadores, pudessem desenvolver as leis para que o assistido fosse atendido da maneira mais segura e para que os espíritos também tratados fossem direcionados da maneira mais segura e tratados. Então que isso fique claro, que a gente não está brincando de fazer mágica, de fazer magia, que tudo tem um propósito, uma coordenação, e nós temos uma rota segura a seguir através das leis desenvolvidas pelo Dr. José Lacerda. Vale lembrar, a gente estava falando de nível de consciência no começo do nosso papo, o Dr. Lacerda desenvolveu mais do que 13 leis. A própria espiritualidade solicitou ao Dr. José Lacerda que não divulgasse essas leis mais avançadas, entendendo que nós não tínhamos ainda o nível de consciência para trabalhar com as leis suplementares que ele criou. Entendendo que a gente poderia fazer mau uso dessas leis, já que nós trabalhamos com a força do pensamento, da vontade, com a força mental, basicamente, e que isso já nos desviou lá para trás em tempos antigos, utilizando essa potência para o mal.
Quando a gente utiliza magia para o mal, em geral chama-se isso de magia negra. Porque a pior magia é a magia que vem do pensamento. Obviamente que as magias com objetos físicos têm um poder inimaginável, são pontos de apoio para multiplicar essa energia, mas a energia do pensamento é a energia mais forte que existe. Então, as outras leis demandavam um uso extremamente potente do nosso poder mental. A espiritualidade falou, ainda não. Já nos é suficiente esse material dessas 13 leis para que a gente possa trabalhar com muita segurança, para que a gente tenha muito trabalho e para que a gente tenha muita coisa a aprender. Primeira lei da apometria, sejam muito bem-vindos a ela, é a lei do desdobramento espiritual. Esta é a primeira lei básica, nós falamos um pouquinho a respeito dela no início do nosso curso, e ela tem no seu enunciado a seguinte frase: toda vez que, em situação experimental ou normal, dermos uma ordem de comando a qualquer criatura, visando a separação do seu corpo espiritual ou do seu corpo astral, do seu corpo físico, e ao mesmo tempo projetarmos sobre ela, sobre esta pessoa, pulsos energéticos, através de uma contagem lenta, dar-se-á o desdobramento completo desta criatura, conservando a sua consciência. Então, toda vez que de maneira experimental nós estamos estudando, ou que em casos normais, por exemplo, como num trabalho da apometria, nós comandarmos o desdobramento dos nossos corpos espirituais, do nosso corpo astral, mental e energético, duplo etérico, nós vimos isso, através de uma contagem e de pulsos, certamente haverá o desacoplamento desses corpos do nosso corpo físico. Imediatamente nós estaremos no plano astral. Vamos voltar um pouquinho. Por que é que eu preciso dos pulsos? Por que eu preciso contar? Porque nós somos muito desconcentrados ainda. E toda vez que eu dou um pulso e chamo a atenção do grupo, por exemplo, para este comando, a atenção se unifica e todo mundo se concentra mais um pouquinho em si mesmo e no grupo, para comandar mentalmente o seu desdobramento. O papel do dirigente é fundamental na sua firmeza, como um maestro que orquestra o grupo, no objetivo, na objetividade da sua palavra. Então ele comanda e induz, rege todo mundo para que, neste caso da primeira lei, todos se desdobrem. Seguindo a técnica, fala o seguinte: com o comando da mente, emitem-se pulsos ou impulsos energéticos através da contagem em voz alta, tantos números quanto forem necessários. Então eu posso solicitar ao grupo, vamos agora nos concentrar e desdobrar os nossos corpos em 1, 2, 3, 4 e assim vai. Em geral, nós utilizamos 7 pulsos. No grupo que eu trabalho, 7 pulsos são suficientes para que o grupo, que já está um pouquinho mais traquejado nesta técnica, se desdobre rapidamente. Lembrando, por uma questão de física, os nossos corpos se deslocam sempre para a esquerda. O corpo energético duplo etérico se afasta do nosso corpo para a esquerda, e assim os nossos outros corpos espirituais também seguem nessa direção. Isso é uma curiosidade, que às vezes quem se desdobra
perdão, que está iniciando, às vezes relata sentir, nossa, parece que tem alguma pessoa aqui do meu lado, em geral lado esquerdo, quando é no processo de desdobramento, os seus outros corpos que estão deslocados para este sentido. Voltando, nesta lei geral se baseia a apometria. E ela é sim uma descoberta, porque nós conseguimos, a partir da nossa vontade, do nosso comando, acessar o plano astral. Nós não precisamos mais aguardar que a espiritualidade venha até nós, através de um esforço de descenso energético vibratório, que é muito complicado para os nossos amigos. Então, quando a gente consegue se deslocar até o plano astral, a gente se encontra no meio do caminho e facilita a comunicação, a visualização dos cenários, da realidade, e a gente está apto a receber muita e muita energia, doar muita energia. Voltando à técnica do desdobramento. Algumas pessoas desdobram com mais facilidade e outras com menos facilidade. Falando dos assistidos. Um assistido sempre será desdobrado com sucesso para que a gente tenha acesso à sua realidade. Rarissimamente um assistido não se desdobra. E a gente fala inclusive de pessoas com oligofrenia, de pessoas que têm restrições cognitivas, físicas, todo mundo se desdobra. Se uma pessoa tiver um potencial mental, um controle, uma manipulação, de um poder de manipulação da mente do outro, ou por exemplo do dirigente, ele vai dificultar o desdobramento. Isso é muito raro. Em 99,9% dos casos, nós desdobramos o assistido e nos desdobramos. Falando dos trabalhadores, alguns trabalhadores não precisam do comando, eles já são um pouquinho mais concentrados e já se desdobram rapidamente. Alguns trabalhadores se desdobram antes do trabalho começar, até ao longo do dia. Por exemplo, se o meu trabalho na apometria se realizar de segunda-feira, eu posso já me sentir desdobrada ao longo da tarde ou até de manhã. A gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente, num módulo específico em que eu falarei a respeito de como trabalha o grupo do qual eu faço parte, quais são as nossas regras, quais são as orientações para a limpeza do ambiente, para a orientação dos trabalhadores e preparo, e assim vai. Então, meus amigos, alguns trabalhadores se desdobram rapidamente e outros trabalhadores demoram um pouquinho, nós precisamos orientá-los, isso é perfeitamente comum, porque no grupo nós trabalhamos com pessoas mais experientes, com novos alunos, com estagiários. Então a importância da gente focar o pensamento concentrado, se conectar no comando do dirigente para que o desdobramento aconteça e aconteça com facilidade, para simplesmente encontrarmos a espiritualidade no plano astral. Seguindo um pouquinho mais adiante, para a gente reforçar. No caso da apometria, este é um processo de desdobramento induzido, porque nós damos o comando mental, nós falamos, vamos nos desdobrar, e controlado, porque o dirigente controla toda e qualquer ação através das leis do seu grupo, com o seu traquejo didático. Por que induzido? No nosso sono esse processo não é induzido, por exemplo. Ao dormirmos, nós, a maioria de nós pelo menos não lembra, mas nós saímos do corpo num processo equivalente ao processo de desdobramento da apometria. Então, o processo induzido e controlado pelo dirigente dos trabalhos. Novamente, exige o emprego da matéria mental,
da força da vontade do dirigente e dos trabalhadores, porque o dirigente nada faz sozinho. O Dr. José Lacerda nos relembra que para que um trabalho de apometria aconteça, é necessário um assistido, um atendimento, um grupo de trabalhadores, vamos lembrar disso, um dirigente e as equipes espirituais, para que o trabalho seja dirigido por eles e para que a gente colabore com a nossa vontade, nosso pensamento e doação de energia. Então, neste processo, nós deslocamos o nosso duplo etérico, que é o nosso corpo de energia, a nossa usina hidrelétrica de energia, através do qual a equipe espiritual busca a força vital, o fluido vital e o ectoplasma, para que isso seja liberado com muita potência e manipulado por eles, a facilitação da comunicação com os espíritos, através dos tipos de mediunidade que nós vimos, cada um vai descobrir o seu tipo ao longo do exercício, ao longo dessa trajetória, inclusive porque a espiritualidade conhece as características, as habilidades de cada um dos seus trabalhadores. Há, através do desdobramento, a facilitação da comunicação com os espíritos. Ora, estamos no mesmo plano. E é óbvio que os espíritos conhecem as nossas habilidades enquanto trabalhadores. Quando temos dúvidas, qual é o meu tipo de mediunidade, eu não sei o que eu sou, basta eu estar pronto, disponível, conhecendo as leis, mas estar ali de corpo e alma presente, imbuído de amor, para que a espiritualidade vá me orientando e eu descubra o tipo de mediunidade que eu tenho. Então, os amigos espirituais são preciosos em trazer para a gente aquilo que vai nos despertar para a consciência da nossa mediunidade. Eles conhecem o nosso potencial, as nossas habilidades e vão mostrando o caminho da evolução. Meus amigos, esta é a primeira lei da apometria, a lei mãe da apometria, que tem esta força porque nos revela de cara que nós podemos nos deslocar ao plano astral. E quando nós nos desdobramos ao plano astral, o que nós sentimos? Quais são as consequências físicas, mentais? Ora, se nós estamos em outro plano, é importante a gente reforçar que não há perda alguma de consciência. Nós precisamos estar atentos, conscientes, ligadíssimos no que está acontecendo. Então a nossa consciência se mantém preservada. Não é porque nós entramos em contato com o plano astral que há perda de consciência. Não, isso não existe. A gente já comentou sobre isso, isso é um processo educativo. Os espíritos precisam, mais do que nunca, que a gente esteja atento a tudo aquilo que acontece, a tudo aquilo que eles falam, para que a gente aprenda, em primeiro lugar e acima de tudo. Algumas pessoas permanecem num estado leve de torpor, mas com a consciência ligada. No nosso caso em particular, em geral no grupo, as pessoas trabalham de olhos fechados, vai da preferência do trabalhador, da maneira em que ele se sente mais confortável ou não, mas algumas pessoas ficam num estado de leveza, um torpor, há uma dissociação do espaço e do tempo. Eu, por exemplo, posso não lembrar de fato que eu estou presente naquele local, porque eu estou em outra dimensão já. Algumas pessoas sentem arrepios, sentem calor, sentem frio, isso é muito subjetivo, muito particular e já é uma manifestação de que o corpo de energia está deslocado. Algumas pessoas já diretamente são alçadas para outros locais do plano astral. Então a diferença
de exemplos das sensações. Em geral, uma leve sensação de torpor, eu estou presente, eu não estou presente. Com o aprendizado isso vai sendo mais identificado e a gente passa a lidar com isso com muita facilidade. E algumas sensações físicas, opa, eu sei que eu estou desacoplado. Meu corpo presente, meu corpo físico está presente, eu sinto, ainda que de uma maneira muito leve, e a minha consciência está localizada neste plano. Novamente a gente vai aprendendo com o tempo a identificar em nós, com o auxílio do dirigente, de trabalhadores mais experientes e da espiritualidade, o que está acontecendo. Tenham muita calma, isso leva tempo e é precioso esse aprendizado para que a gente vá se descobrindo ao longo dessa jornada. Então, meus amigos, primeira lei é a lei do desdobramento dos corpos espirituais. Acessamos diretamente ao plano astral com toda a consciência, com muita rapidez, e o assistido, eu conto para vocês depois que no meu grupo de trabalho o assistido fica dentro da roda que o grupo forma, dentro da mesma sala de atendimento, envolto num cinturão de trabalhadores, num contexto vibratório e energético, e ele participa do que está acontecendo. Nós pedimos a desconexão total do seu pensamento, do seu mental, mas como ele também é desdobrado, lembre-se, para que a gente tenha facilidade de enxergar o cenário vibracional, energético, emocional, a vida do assistido, a gente está na mesma sintonia para falar a mesma língua. Então ele também se sente num estado de torpor, de leveza, sem entender muito o que está acontecendo, o que pro trabalho é bom. Sempre no encerramento dos atendimentos a gente conversa muito com o assistido, mas lembre-se, trabalhadores se desdobram e o assistido também se desdobra. Em alguns casos o dirigente também é desdobrado. Há linhas de trabalho que preferem não desdobrar o dirigente. No nosso grupo de trabalho, o dirigente também se desdobra. Em alguns casos e grupos, há preferência para que o dirigente não se desdobre, para que ele tenha uma imparcialidade e objetividade para ir conduzindo os trabalhos. Depende de cada grupo, depende da sensibilidade dos trabalhadores, do dirigente, do traquejo, da educação didática e mediúnica também e do poder anímico do dirigente. A gente se fala em breve para abordar a segunda lei da apometria.